Bom dia, amigos. 1º de abril de 2025. Aqui no Brasil e em muitas partes do mundo é o dia da mentira. Se bem que na Rússia o dia da mentira é todo dia. São 4 horas, horário de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã lá na Ucrânia. E, incrivelmente, essa noite não tivemos nenhum drone do tipo Shahed. A Rússia lançou apenas 2 mísseis de cruzeiro KH-59 e ambos foram abatidos perto de Zaporizhzhia. Então, como vocês veem, não tem muita diferença na linha de frente. O russo continua atacando com violência, com vontade, mas não está tendo muito sucesso. Um sucesso relativo aqui e ali, mas em 2 lugares, mas na maioria dos lugares as tropas estão cansadas, e se bem que chegou reforço da Coreia do Norte, né? Mais 3.000 soldados da Coreia do Norte. Como as baixas foram de 4.000, isso quer dizer que esses 3.000 não conseguem fazer um recompletamento perfeito daqueles 12.000 enviados inicialmente, tá? Então, vamos às baixas. Foram 1.540 soldados, 9 tanques, 37 blindados, 15 peças de artilharia, 46 UAVs, 2 mísseis de cruzeiro, já informado, e 53 veículos diversos, veículos de transporte de logística. Eu queria mostrar só uma coisa, porque ainda tem gente, esse casalzinho aí, tá vendo? Ainda tem gente que não acredita de que é um problema de DNA da Rússia. O russo é ruim por DNA, ele bebe muito. Aliás, um dos problemas que o Putin tem de não poder parar com a guerra é que o Putin conseguiu tirar dos presídios criminosos, parece que 80.000 criminosos, então foram para a linha de frente em troca de perdão das penas. E aí, se acabar a guerra, esses 80.000 vão voltar para a cidade, e eles são violentos, eles são viciados em drogas e em álcool, e vão criar muitos problemas na sociedade. Estou falando dos 80.000 presidiários, mas todo o exército russo é viciado em álcool, principalmente, né, em vodka, e estão com traumatismo pós-traumático, né, aquelas coisas todas que a guerra causa, né, a violência da guerra causa. Então, essa turma voltando sem um acompanhamento médico adequado vai criar muito problema policial no meio do povo, e é isso que está impedindo, inclusive, o Putin de acabar com essa guerra. Ele está num beco sem saída. Ele criou um problema que ele não consegue resolver. Mas, deixa eu falar sobre esse casalzinho bonitinho que está aí. Deixa eu até aumentar para vocês verem melhor. Olga Bikovitchka, esposa de um soldado russo, foi sentenciada à revelia há 5 anos por incitá-lo a estuprar mulheres ucranianas. É isso mesmo que você ouviu. A esposa incitando o marido, tá? Uma interceptação do SBU de 2022 a pegou dizendo a ele para não dizer nada e usar anticoncepcionais. Ela está em uma lista internacional de procurados desde então. Aí, amigos, se você acha
que o russo é uma flor que se cheire, o azar é seu. Vamos para a galeria de membros, porque não há muito mais o que dizer por aqui, não. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Os russos começaram a usar ativamente descargas de substâncias tóxicas. Houve vários incidentes recentes na área de Kupiansk, segundo o chefe do CPD. Na verdade, a Rússia está usando produtos químicos proibidos, violando todas as regras possíveis de guerra. Para falar a verdade, que regra, que acordo, que conferência, que alguma coisa a Rússia segue? A Rússia não respeita absolutamente nada, nem ninguém. Isso está claro para qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurônios. Eu acho que é o mínimo para se entender a vida, né? O Tico e o Teco. E é preciso, claro, que o Tico se entenda com o Teco. Essa é uma boa notícia, desde que o pastor converse com Donald Trump e conte essa sua experiência, né? O pastor Mark Burns é considerado o top pastor do presidente Trump e visitou a Ucrânia. Pastor Burns viu as consequências dos crimes do exército russo contra a população civil em Bucha, Irpin e Borodyanka. Ele também ouviu pessoalmente as memórias de testemunhas que sobreviveram àquela terrível ocupação. O pastor Burns escreveu sobre sua visita: a guerra na Ucrânia é maior do que democratas ou republicanos, à esquerda ou direita. Não importa se você não gostar do presidente Trump ou do presidente Zelensky, pessoas reais estão morrendo aqui. 20 mil crianças foram sequestradas e roubadas para a Rússia. 300 mulheres foram estupradas recentemente, conforme relatado por líderes religiosos multirreligiosos. 700 edifícios religiosos foram destruídos de propósito, porque eles são, francamente, a única fonte de esperança oferecida ao povo ucraniano. Não soldados, inocentes, baleados na nuca, com as mãos amarradas atrás das costas. Esses soldados na linha de frente não estão pedindo dinheiro,
Eles estão pedindo 1.000 tanques, 300 F-35, armas antiaéreas para abater os drones que ainda atiram em edifícios civis e matando pessoas. Essas foram as palavras do pastor Mark Burns. Parece que essa visita atingiu o pastor Burns. Ele não escondeu sua dor, indignação e sincera simpatia. Asman, lá no Facebook, escreveu que Burns é uma pessoa que tem a oportunidade de ser ouvida onde grandes decisões são tomadas. E acredito que a voz da verdade da Ucrânia será levada ao próprio coração da nova liderança americana, observou o rabino-chefe da Ucrânia. Tomara. Líderes parlamentares europeus se reuniram em Kiev no aniversário da libertação de Bucha, reafirmando a solidariedade com a Ucrânia. A Ucrânia está atualmente exaurindo a Rússia de tal forma que não será capaz de conduzir operações de combate contra a OTAN. A probabilidade da Rússia atacar a OTAN depende de como os eventos no campo de batalha se desenvolverem, disse o secretário do Comitê de Segurança Nacional do Conselho, Kostenko. Esse é Anton Gerashenko, um dos que eu sigo no Twitter. E ele está dizendo sobre a visita do pastor Burns a Bucha, etc. Ele disse: eu fui um dos que viu Bucha depois que ela foi libertada da Rússia. Eu organizei para que a mídia ocidental e global visitasse Bucha imediatamente. Graças a esses jornalistas, o mundo descobriu a verdade sobre os crimes de guerra da Rússia. Não importa o quanto a Rússia tentasse negar depois. Nunca esquecereis, diz Gerashenko, o cheiro horrível dos corpos das pessoas pobres que foram mortas pelos russos. Sempre me lembrarei das histórias daqueles que sobreviveram à ocupação. Qualquer um que já tenha visto esse horror percebe o que acontecerá com as cidades e vilas ucranianas se a Rússia as capturar. É por isso que lutamos tão desesperadamente e fazemos tudo o que podemos para que os russos não venham a nossas casas. 1. Eu, Gerashenko, em Bucha, durante aqueles primeiros dias após a desocupação, ainda me lembro vividamente daqueles dias. Essa é a foto número 1. A foto número 2. Jornalistas internacionais documentando crimes de guerra russos em Bucha nos primeiros dias após a ocupação, a desocupação, em 2022. Crianças ucranianas resgatadas dizem que foram colocadas em campos e constantemente bombardeadas com propaganda russa para fazê-las esquecer quem são, diz Chuck Grassley, no nosso evento com o Conselho Atlântico. Qualquer acordo de paz que esteja sendo discutido agora tem que incluir o retorno dessas crianças sequestradas. Zelensky realizou uma reunião com os chefes de Estado e representantes dos parlamentos dos países parceiros e do Parlamento Europeu, que participaram da cúpula em Bucha. A Europa não esquecerá as conclusões morais dessa guerra. Não pode ser que Putin e outros criminosos russos, o próprio Estado russo, sejam removidos da responsabilidade. É impossível normalizar o que eles fizeram em Bucha, em Mariupol, em nossas outras cidades e vilas. Isso disse Zelensky. Olha só o que faltava. Além de burros e patinetes elétricos, os russos estão se preparando para enviar Ziguli,
que é esse carro antigo aí, para as linhas de frente. Os telhados e as laterais estão protegidas o suficiente? Olha que coisa ridícula. Isso é preocupante, mas se eu sei, a Ucrânia também sabe. A Rússia pode lançar até 500 Shahed de uma vez só até o final desse ano de 2025, alerta o especialista em aviação Bohdan Dolintsev. Pelo menos 3 linhas de produção já estão operacionais, com locais alternativos surgindo para aumentar a produção até o final do ano. Tomara que a Ucrânia descubra esses locais alternativos e os bombardeie. Porque não tem como aguentar um ataque de 500 drones de uma vez. Não podemos esperar para sempre, disse o ministro das Relações Exteriores polonês, Sikorski, enquanto a União Europeia propõe estabelecer um prazo para negociações de cessar-fogo na Ucrânia. Após uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Madrid, ele declarou que a Rússia já recebeu garantias dos Estados Unidos, enquanto a Ucrânia aceitou um cessar-fogo sem condições. Moscou está esperando a remoção de Zelensky para instalar um fantoche que aceitará quaisquer termos russos, relata o The Moscow Times. O plano máximo de Putin é a capitulação total da Ucrânia, mudança de regime e reconstrução do Estado sob controle russo. O objetivo mínimo é garantir o controle total sobre as 4 regiões ocupadas e restringir a soberania da Ucrânia. Na direção de Liman, as forças russas avançaram a noroeste de Terni, no outro lado ocidental do rio Zerebets, em direção a Novi e Katernivka. Lutas pesadas estão em andamento. Também é notado que os russos começaram a usar ataques mecanizados novamente. E aqui embaixo, a direção de Kurakov, as forças russas levantaram seu plano em Rosliv, ao sul de Constantinopla. Lutas pesadas também estão acontecendo. Não está claro qual é a situação em Constantinopla, agora em termos de controle, mas está definitivamente em uma zona cinzenta completa e parcialmente controlada pelos russos. Mas notícias. Como vocês sabem, ontem aconteceu uma cúpula lá em Bucha, aquela cidade perto de Kiev, que aconteceram muitas atrocidades, mas foi aonde o exército russo parou. Então, diz Zelensky, não perdoaremos os crimes da Rússia e esta guerra, porque perdoar significaria aceitar que um sistema como a Rússia de hoje tem o direito de existir e se expandir às custas de outras nações. A Rússia deve ser responsabilizada, disse Zelensky na cúpula de Bucha, no aniversário da libertação da cidade da ocupação. Eu acho que todo mundo acompanhou, e quem não acompanhou, eu devo ter vídeo no meu canal, mas eu acho que o mais organizado é o Peter lá do Mundo Revolução, né? Então, quem não conhece esse episódio de Bucha, pode dar um pulo lá no Mundo em Revolução e dar uma olhada, porque foi um marco importante, apesar das atrocidades que aconteceram contra civis. Deixa eu tirar isso da tela, senão o YouTube vai me ferrar, porque tem corpos. 3 soldados americanos que desapareceram durante o treinamento na Lituânia foram encontrados mortos, enquanto a busca por um quarto continua, de acordo com o comando do Exército dos Estados Unidos para a Europa e África. O veículo blindado deles foi encontrado anteriormente em um pântano, mas não pôde ser recuperado por 6 dias, dado a complicação da área, né? É muito lamacenta, mole, e veículos pesados não conseguem participar
da retirada, né, desse outro que é muito pesado. Tá complicado essa área toda lamacenta. E assim terminamos mais esta edição. Espero que você tenha gostado daquilo que separamos para você, tá? Não esqueça do like da sobrevivência. Se não sabe o que é like da sobrevivência, explicamos. O YouTube vive penalizando esse canal na alegação de que mostra violência. Como vocês viram, separei matérias igual o de ontem. Ontem não tinha absolutamente nenhuma violência, só política, e mesmo assim ele está penalizado, sem anúncios, sem monetização. É uma perseguição, porque eu falo da guerra da Ucrânia, e aí não há muito que se possa fazer. Eu sobrevivo graças ao like, a quantidade de likes, de 12, 13 mil visualizações, 2 mil deixaram o like. Isso aí é que tem mantido o canal aberto. Quando o like diminuir, com certeza o YouTube apaga o canal sem nenhum aviso. Então, se algum dia de manhã eu não voltar, é porque o canal foi apagado, tá? Um abraço a todos, um abraço ao Carlos Caldeira de Salvador, Bahia, que nos escuta pelo seu celular. E até amanhã, se Deus quiser.